Bem-vindo ao primeiro episódio do Papo Terapia e hoje a minha primeira convidada é a Michele de Castro, psicopedagoga. Tudo bom, Mi? Tudo bom, Roberta? Obrigada por ter vindo. É um prazer. Bom, a primeira coisa que eu quero que você explique para todo mundo que está assistindo a gente, para as mães, qual é o trabalho da psicopedagoga? Porque a gente fica na dúvida, né? Não é uma pedagoga, não é uma psicóloga. O que faz uma psicopedagoga? Então, a psicopedagoga, na verdade, ela estuda duas áreas, a psicopedagogia, a pedagogia com a psicologia. Então, a gente une essas duas áreas para tentar identificar e ajudar os alunos com dificuldades de aprendizagem. Essas dificuldades podem ser dificuldades ocasionadas por fator emocional, familiar, psicológico. Tem diversos fatores que podem levar uma criança a apresentar dificuldades de aprendizagem ou algum tipo de transtorno também. E dentro da psicopedagogia, a gente faz um processo chamado avaliação psicopedagógica, a qual a gente aplica testes, faz esse processo inteirinho para descobrir quais são essas dificuldades da criança e depois a gente parte para a parte de intervenção, onde a gente atua direto nas dificuldades, né? Estimulando, ajudando a criança a superar essas dificuldades. Tá, mas como a mãe ou a professora deve saber, bom, meu filho está precisando fazer só uma aulinha de reforço, ou ir na psicopedagoga? Quais são os primeiros sinais? Então, a mãe precisa observar a dificuldade da criança na leitura, dentro da faixa etária, né? A gente espera que a criança desenvolva dentro da faixa etária de acordo com a turma. Lógico que cada criança tem o seu tempo, mas a gente tem o marco do desenvolvimento. Então, uma criança, por exemplo, de primeiro ano, a gente vê a turma já desenvolvida, já algumas lendo, outras não. Quando a mãe percebe alguma dificuldade a mais nessa criança, acho que é a hora de procurar ajuda. A dificuldade na leitura, na escrita, dificuldade na matemática, a falta de interesse em ir para a escola, desmotivação, falta de atenção ou concentração. Diversos fatores podem identificar, né, podem estar dizendo para a mãe que a criança está precisando de ajuda, está precisando de socorro. Muitas vezes a professora também observa em sala de aula e recorre à família para buscar essa ajuda. Mas acho que dentro de casa esse olhar atento é fundamental. Mas a mãe tem que levar em consideração também a maturidade da criança, né? Sim. Porque às vezes tem muita criança muito mais nova na sala do que os outros, principalmente no início, né? A criança que entrou cedo na escola e está com 6 anos no primeiro ano, mais nova do que, e aí ela não acompanha. É por os isso alunos que mesmo, a gente né? vê esse marco do desenvolvimento. Então, a criança, por exemplo, de primeiro ano, que entra com 6 até 7, dentro desse ano, a criança tem esse período para desenvolver. Né? Lógico que tem muitas crianças na mesma turma que já tem 7 anos, a maturidade conta muito. Só que dentro desse período, até o final do ano, a criança tem que ter essa evolução. E quando essa evolução não acontece, a mãe precisa estar atenta para procurar uma ajuda. Porque pode ser simplesmente uma falta de maturidade, pode ser uma dificuldade pontual em algum conteúdo específico, mas pode estar escondendo também algum tipo de transtorno ou dificuldades de aprendizagem. Tá, nessa avaliação que você faz, quanto tempo ela dura? Como são testes, perguntas, como é feito? Essa avaliação ela dura em média 8 sessões, de 8 a 10 sessões. Durante essa avaliação, a gente faz testes, diversos tipos de testes, de acordo com a queixa da mãe. Então, digamos que a mãe me relata que a criança está com dificuldade na matemática. Dentro disso, eu vou trabalhar diversos tipos de testes, os testes padrão da psicopedagogia. Além desses, eu vou incluir alguns testes a mais focados na área da matemática, porque eu preciso descobrir o que está ocasionando essa dificuldade. Se essa dificuldade está vindo de alguma falha na aprendizagem, algum bloqueio que essa criança teve em algum momento, ou de algum tipo de transtorno. Tudo isso a gente vê durante esses testes. São aplicados testes cognitivos, testes de atenção, de flexibilidade cognitiva, testes pedagógicos. Faço um olhar também atento às atividades pedagógicas, testes lúdicos, que na brincadeira a gente consegue identificar muita coisa também. Então, nessas 8 sessões, de 8 a 10, a gente analisa e avalia essas dificuldades da criança. E após esse período, eu passo esse relatório para a mãe, onde eu descrevo toda essa dificuldade, pontuo parte por parte, item por item, explico minuciosamente para a mãe, que ainda é um pouco leiga no assunto. Então, eu tento ler de uma forma clara,
explicando, espero ver se ela tem alguma dúvida para eu tirar essa dúvida. E aí com isso a gente parte para o segundo plano, que é a parte de intervenção. Aonde eu identifiquei a dificuldade da criança, é ali que eu vou trabalhar para que ela consiga desenvolver. Na parte de intervenção, que é após avaliação. E essa parte de intervenção, quanto tempo seria? Quanto tempo a criança iria ficar com você? Não tem um tempo certo, como na avaliação. Na avaliação, de 8 a 10 sessões. Na intervenção, não. Porque pode ter criança que com 4 sessões já consiga sanar suas dificuldades, já consiga superar suas dificuldades e tá liberada. Lógico que tem casos, como uma criança com TDAH, por exemplo, que eu preciso trabalhar continuamente a questão da atenção, do foco. Ali, essa criança precisa de muito mais tempo de terapia. Agora, uma criança que é uma dificuldade pontual, a gente vai analisar de acordo com criança por criança. Não tem um prazo definido, né? Uma criança pode precisar de 4 sessões e tá ok, e tem tantas outras que precisam continuar por muito tempo. Sim, pelo seu tempo de experiência, assim, com as crianças, o que você tem percebido que tem mais? São transtornos mesmo? Ou a dificuldade vem de alguma outra coisa? O que tem te chamado a atenção? Olha, ultimamente o que tem me chamado muita atenção é os pais, a escola e os pais estão confundindo muito transtorno com dificuldade. Muitas vezes a dificuldade está vindo por excesso de tela, por falta de concentração, que não tem nada a ver com o TDAH, por exemplo, e está sendo colocado em questão como se a criança tivesse um TDAH, e na verdade não é. É uma dificuldade ocasionada por uma falta de foco pontual por excesso de tela, por exemplo. No entanto, o grande índice de crianças com TEA tem crescido muito, 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 né? Eu tenho percebido, eu tenho recebido muitos pacientes com TEA e TDAH também, mas eu vejo que o erro da escola e dos pais em achar que a criança tem um tipo de transtorno e na verdade é outra coisa, que não tem nada a ver, que a gente consegue resolver e solucionar, tá grande também. Sim, e o erro de diagnóstico, ela tá vindo até de profissionais mesmo, né? Eu já trabalhei bastante tempo em escola e eu via que tinha criança que era diagnosticada com TEA ou com TDAH, enfim, e você vê que eram outros problemas, né? Às vezes a criança está passando por um conflito na família, alguma dificuldade, perdeu um ente querido, alguma coisa assim, e ninguém leva isso em consideração e já dá logo um diagnóstico, né? Isso, aqui na verdade, quando você recebe essa família no seu consultório, você faz uma anamnese, a qual a família passa todo esse tipo de problema, e a mãe, muitas vezes, já coloca o diagnóstico dela. Então você tem que ter muito cuidado para analisar o que a mãe está falando de fato, se realmente procede, ou se será que é outra coisa. Você precisa ter muito cuidado nesse primeiro momento. Porque muitas mães chegam com várias informações, já diagnosticando a criança, como se a criança tivesse algum tipo de transtorno. Se você se basear somente naquela informação e não realizar uma avaliação minuciosa, você vai se perder. Então, o que eu percebo hoje? O excesso de tela tem prejudicado muito as crianças. As crianças estão ficando sem muita paciência. O processo de aprendizagem na escola é um processo lento. A professora explica o conteúdo, a criança precisa ouvir com atenção, tirar suas dúvidas. Só que a criança está condicionada, por exemplo, no YouTube, a assistir o vídeo na velocidade, a hora que ela quer, não quer comercial, pula o comercial, não tem a paciência de aguardar o próximo desenho, já vai pulando para o outro. Como que essa criança vai conseguir se concentrar e aprender na escola? Sim. Ela está condicionada já numa situação, uma vivência que vai levar uma dificuldade de concentração para a vida, se não for tratado. Sim. Né? E aí a mãe já acha, não, meu filho tem TDAH, meu filho está com déficit de atenção. Aí a escola, como a criança não se concentra, não presta atenção, não consegue acompanhar, está com dificuldade, está com transtorno. Mas na verdade são coisas que poderiam ter sido evitadas com o olhar mais atento da família, né? Limitando essa criança, dando outras atividades para que essa criança faça,
coisas que a gente fazia, né? A brincadeira, o desenho, o pular, o pintar, tudo isso são coisas que a gente vê que não está sendo mais estimulado dentro de casa. A criança está cada vez mais presa numa tela de celular, de computador, e com isso ela não está sabendo lidar com paciência no aprendizado, não está sabendo lidar com frustração. A gente vê cada dia mais crianças que não sabem lidar com a frustração, tirou uma nota baixa, aí aquilo já é o fim, já não quer mais ir para a escola, porque não aprendeu a lidar com a calma, com a espera, com a frustração. Tudo isso é realidade que hoje está muito presente e que eu vejo muito no consultório. Nos últimos anos mudou muito a educação das crianças, né? Eu lembro assim, na nossa época, a gente ligava lá a televisão e tinha que esperar a hora do desenho. Sim. Tinha o comercial. Eu sabia de qual os desenhos que eu gostava, eu sabia de qual horário. Esse passa 10h30, esse passa 11 E geralmente horas. era de manhã, né? Das 8 ao meio-dia que passava desenho. Isso não acontece mais hoje, né? Por causa dos streamings, a criança vai lá, coloca na Netflix, vê o desenho que ela quer, ou então no YouTube, o desenho que ela quer, a hora que ela quer. Eu acho que eles não têm nem mais essa noção, assim, de que é preciso esperar algo para assistir, né? Ou então, por exemplo, quando vai passar um filme na TV aberta, a gente, vai passar um filme segunda-feira à noite. Mas pra que você vai ver segunda-feira à noite se você pode assistir ali na Netflix a hora que você quer? Eles não têm mais essa noção. Exatamente. Aí você pensa uma criança que está condicionada a essa realidade dentro de uma sala de aula. A professora precisa explicar um conteúdo novo, que é um processo. Sim. E aí explica, o aluno tem dificuldade, a professora para, explica novamente. A criança que está condicionada a essa vida rápida de informação não tem paciência. E aí vai surgir as dificuldades de aprendizagem, que está muito frequente, muito presente hoje em dia. E qual é a idade que mais chega no seu consultório? 8 a 12 anos. 8 a 12 anos. Mas se um adulto perceber que tem alguma dificuldade e quiser passar com você, pode ou Hoje eu tenho, o meu paciente mais velho tem 26 anos. Ai, que legal. Eu procuro atender hoje toda a fase escolar. Dos 4 até o ensino médio. No entanto, algumas vezes eu abro algumas exceções. Esse garoto que eu atendo de 26, ele tem TDAH. Eu faço um trabalho muito bacana com ele. E é importante porque o TDAH, ele precisa de um auxílio até na rotina, né? Para se organizar. Ele tem um problema com organização, né? Então, enquanto a pessoa não entrar naquele ritmo, é preciso alguém, né, encaminhar passo a passo. É um processo, né? Com ele eu trabalho a questão do foco, concentração, a flexibilidade cognitiva, as funções executivas, porque tudo isso ele precisa usar na rotina dele, né? A gente traça meios para que ele não esqueça as funções no trabalho, né? Entendi. Então é um trabalho muito dedicado e que a gente vê muito resultado. Eu vejo adultos que não têm esse tipo de trabalho, não têm esse tipo de acompanhamento, que não conseguem ter uma vida saudável, têm uma vida um pouco bagunçada por conta dessa falta de organização. Então com isso a gente consegue manter uma rotina mais saudável e organizada. E muitas vezes, né, Mi, os médicos recorrem imediatamente ao remédio, sendo que poderia ser evitado o remédio se tivesse um bom trabalho psicopedagógico, né? O TDAH principalmente, às vezes a criança ou até o adulto não precisa necessariamente daquele remédio, mas se ela tiver uma organização da vida dela, ela consegue se manter, né? É que são casos e casos, né? Eu vejo muitos casos em que a medicação ela é necessária e fundamental, sim. Mas tem tantos outros que com uma organização, com uma rotina adequada, a criança consegue viver bem. Mas eu sou muito a favor da análise médica nesse sentido, de paciente para paciente, porque muitas vezes o medicamento ele é necessário. Apesar dele ter bastante efeito colateral, né? Eu vejo crianças que tomam e às vezes ficam com muito sono, então falta de apetite. Então é por isso que precisa ser feita essa avaliação, né, com o próprio médico que prescreve esse medicamento, porque o que funciona para um não funciona para outro. Sim. Então tem que fazer um teste, colocar um medicamento, analisar por um tempo, não funcionou, partir para o próximo, porque vai ter um que será adequado para a criança, né, para o paciente. E eu vejo muita evolução também. Tem crianças que a mãe resistia muito em medicar, e depois que a criança acertou no medicamento correto, a criança está levando uma vida assim tranquila. E está aprendendo, está fazendo a terapia, está conseguindo desenvolver de forma
ótimo. Assim. Que dica você daria para as professoras em sala de aula? Assim, como que eu posso perceber que aquela criança não é só uma criança bagunceira, impulsiva, que não quer ficar sentada aprendendo e que ela tem alguma coisa? Então, as professoras, eu vejo a dificuldade na sala de aula porque a demanda é grande. Então, é uma sala de aula com muitos alunos. São muitos, prestar atenção Todos os alunos são diferentes, né? O que eu vejo, eu fui professora, trabalhei muitos anos na rede, trabalhei na prefeitura de Cubatão, por muitos anos na educação infantil, trabalhei na escola particular, inclusive fui coordenadora de escola. O que eu tenho para orientar os professores é o seguinte: cada aluno seu é individual, não adianta você rotular a turma do quarto ano A é dessa forma, não, porque ali no quarto ano A... E acontece bastante, muito, né? Tem alunos diversos, né, e cada aluno com a sua característica, então tentar ter um olhar individual para cada aluno, eu acho que isso já vai fazer uma grande diferença, né? Lógico que as dificuldades, a professora não vai conseguir identificar já de início, no começo do ano, mas eu acho que para que tenha um ano saudável, principalmente agora que vai iniciar o ano letivo, é ter um olhar individual para cada aluno. Olhar cada aluno quando chegar, se apresentar, tentar identificar as qualidades, eficiências desse aluno, as dificuldades. Eu acho que assim vai ter um ano super saudável. E no caso das mães? Como a mãe pode reparar e também ter esse discernimento de ele precisa de um reforço escolar ou ele precisa de uma psicopedagoga? Isso, muitas pessoas confundem uma psicopedagoga com professora de reforço. Você chegou num ponto interessante. Psicopedagoga não é professora de reforço, a gente trabalha nas dificuldades que levam o aluno a ter dificuldade de aprendizagem. Agora, dificuldades específicas de conteúdo é uma professora de reforço que vai ajudar. A mãe pode observar essa dificuldade bem mais do que a professora numa sala de aula. Com 30 alunos numa sala de aula, sim, a professora vai ter um pouquinho mais de dificuldade de analisar. Agora, a mãe consegue observar essas dificuldades no dia a dia do aluno, na hora do filho, na hora de fazer uma lição de casa, na hora da rotina, a organização dessa criança, se essa criança chora para ir para a escola, se ela resiste muito em ir para a escola, se ela faz algum tipo de reclamação de conteúdo ou de barulho, né? Muitas crianças se incomodam muito com barulho e a mãe não leva em consideração e pode estar apresentando algum tipo de transtorno. Então, eu acho que o olhar da mãe, da família, é muito mais importante nesse momento até do que da própria professora. Eu acho que a gente, enquanto mães, que eu sou mãe também de 2, a gente consegue observar muito mais as dificuldades, né, durante a rotina, que não é só dificuldade na escola. Eu acho que a dificuldade da criança, ela surge da vida, assim, do acordar até dormir. Sim. Ela vai apresentar alguns tipos de dificuldade, não é só dentro da escola. A criança que ela apresenta dificuldade da escola, ela já está apresentando dificuldade em casa faz muito tempo, né? Então, acho que o olhar da mãe nesse... Isso é uma coisa legal para prestar atenção, que às vezes a criança em todos os ambientes ela tá ok e ela tem dificuldade somente na escola em algo específico. Isso. Né? Então, essa criança precisa de um reforço naquela matéria. Naquela matéria. Pontual, é uma dificuldade pontual. Agora, uma criança que é desorganizada, que não consegue manter as suas coisas em ordem, que não consegue se concentrar, que não para 5 minutos para ter uma conversa, que na hora da refeição levanta e sai e não fica. Sim. Esse tipo de olhar da mãe vai poupar uma dificuldade maior na escola. Sim. Porque a gente vai conseguir resolver antes que a bomba estoure na escola. Sim. E pode haver casos que tenha que conciliar o trabalho da psicopedagoga com uma professora de reforço ou com uma psicóloga, por exemplo? Muitos casos. O trabalho ele é multidisciplinar. Então, muitas vezes a criança ela precisa de fono, psicóloga, reforço, porque cada um trabalha uma área diferente, né? Então, em muitos casos, a criança precisa de uma equipe multidisciplinar, principalmente quando é algum transtorno, né? Por exemplo, no TEA, é uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar áreas específicas nas dificuldades da criança. No TDAH, a mesma coisa. Numa dislexia, que é uma dificuldade de aprendizagem, a gente vai trabalhar na psicopedagogia, mas paralelo a isso, se a criança apresentar dificuldade na fala, ela vai fazer uma terapia na fono. Sim. Então, é uma equipe multidisciplinar e é sempre em parceria. Então, eu como psicopedagoga tenho contato com a psicóloga do meu paciente, que tenho contato com a fono, e ali a gente vai trabalhar em equipe, com a escola, né?
Ali a gente trabalha em equipe. Tá certo, Mi, muito obrigada. Como as mães podem te encontrar, né? De repente a mãe se identificou, olha, meu filho tá precisando, como eu posso encontrar a Michele? Gente, eu atendo na Rua Euclides da Cunha, 272, na sala 7. O telefone para contato é o 13 99707 5112. Será um prazer receber as mães, as crianças. E foi um prazer estar com você, Roberta. Eu que agradeço. Eu espero que tenha outros momentos assim. Também espero, obrigada. Bom, eu vou deixar na descrição o @ da Mi, o endereço, caso alguém queira, vai estar tudo lá, e acompanha ela nas redes sociais, que ela também posta umas fotinhos do trabalho dela, muito legal, né, Mi? Umas dicas, é muito bacana. É muito bacana. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.